Por que algumas marcas se sentem tão premiadas? Nós todos tivemos o mesmo sentimento. Temos um produto e pensamos imediatamente que deve ser caro. Marcas premiadas como Nike, Gucci, Chanel e outras têm aprendido muito mais do que um bom design. Eles têm aprendido como a divertir de uma forma que te faz querer pagar 10 vezes o preço para um produto. Então, como marcas premiadas te fazem querer pagar 10 vezes mais o preço, você vê, essas marcas gastaram bilhões tentando quebrar o cérebro humano e entender a psicologia do cliente. Mesmo os princípios inúteis que essas empresas, essas marcas usam, eu estou usando para escalar abundantemente nos últimos 3 anos, dirigindo campanhas que geraram milhões e milhões de reais com um trabalho honesto. Esses truques são incríveis, impressionantes e aparentemente impossível. Mas a verdade é que se você conhecesse os segredos por trás disso tudo, também conseguiria fazer o mesmo. E essa é a sua chance. E nesse vídeo eu vou desmascarar os princípios fundamentais e como você pode usar a mesma psicologia para posicionar sua marca como um negócio premiado, como andar a preços mais altos. Você tem empresas de carros alemães, você tem marcas de roupas italianas, você tem marcas de cafés premiados. O denominato comum que todas essas empresas têm é que elas podem comandar os preços mais altos. Isso é porque quando você desmascara os logos e as tendências, o que você encontra são os princípios inúteis que são usados e reutilizados para cultivar aquele sentimento de premiado. Então, há 3 princípios principais que todas as marcas premiadas usam. Então, já compartilha esse vídeo. Um deles, o mais importante, é a exclusividade. Você vê algo inerentemente mágico sobre itens exclusivos. É uma sensação de ter algo que nem todo mundo pode ter. E você vê exclusividade e não escassez. É mais sobre criar uma narrativa, é mais sobre criar uma história ao redor do produto que eleva aquele produto além do seu valor funcional. E o que acontece? É que o produto em si se torna secundário. A propriedade, o status, a história, a luxúria dele, tudo que não é o produto, é o fator mais importante que o torna mais desejável para todas as pessoas. Se algumas das mais conhecidas marcas de todos os tempos têm aplicado esse princípio por décadas, para ter uma ideia, um dos melhores exemplos que precisamos voltar para 1929 e olhar para a campanha do Pactor Motor. Na altura do século XX, o mercado automóvel foi dominado por fabricantes de mercado massivo, como Chevrolet e Ford. E o que aconteceu? É que os carros se tornaram ainda mais e mais baratos, deixando pouco espaço para os competidores. E então, as marcas como o Pactor Motor foram ameaçadas para se tornar irrelevantes. E então, essa campanha liderada por Randy tomou uma abordagem muito valiosa e contra-intuitiva. Eles lançaram uma campanha para discriminar o cliente. E o objetivo era falar de um subsegmento e muito nicho do mercado que valorizava a criatividade, a história do carro, como o carro foi feito, as características, os benefícios da luxúria que estava nela, usando um modelo de mensagem muito específico. O que aconteceu? Foi que Pactor apelou às elites. As elites representavam um espaço muito único em um mercado confinado. A campanha, obviamente, foi um grande sucesso. E agora essa marca é lembrada como uma das primeiras empresas a posicionar o negócio, uma marca, não apenas como um produto que vende, mas como uma história e um prestígio que ela embate. Então a exclusividade não é sobre fazer o seu produto simplesmente escasso, ele está fora do estoque. Não, na verdade vem da notícia de que o seu produto é o melhor do que a competição, do que os competidores, mas de um ângulo que nunca foi usado antes. É um pouco único, sabe? Um exemplo muito forte é Mad Men, onde Don Draper estava trabalhando em uma campanha, apesar de aumentar o público sobre o tabaco, seus problemas de saúde, eles reposicionaram o produto como um premium emprestado, uma qualidade única. Todo o tabaco de todos os outros era poesia, e esse fragmento sutil essencialmente permitiu que aos clientes e ao público identificar esse produto como um produto de luxúria, premium, ao invés de apenas outro cigarro. Mas a exclusividade
não é forte sozinha. Lembre-se, nós temos 3 princípios. Se você apenas falar sobre o quão exclusivo seu produto é, você não vai conseguir o impacto que você está tentando alcançar. O produto deve também falar sobre quem o cliente é, suas aspirações, seus objetivos, sua visão, os seus valores, os seus princípios. Tudo sobre eles deve ser identificado e condensado no seu produto. Então, o segundo princípio é a identificação. A exclusividade recebe a atenção, mas o que mantém a atenção fechada é a identidade. Você vê, as marcas premium não só vendem um produto, elas vendem uma reflexão sobre o cliente. Então, o cliente pensa que eles são aquilo e eles dobram naquela história para embelezar a identidade que o produto cria no cliente. Você vê, as marcas premium entendem que tanto do cliente deles, que o cliente compra o produto caro. Eles não estão só comprando o produto, eles estão conscientemente e voluntariamente indicando algo sobre si mesmos. É um produto que está se tornando um espelho de quem o cliente é. Então, na década de 1950, Chanel número 5 era um produto que era um produto premium. No entanto, novos produtos começaram a vir e a inundar as telas. Haviam também inundado o comportamento do cliente, porque algumas mulheres estavam se tornando cada vez mais independentes e procurando produtos que refletissem essa mensagem, essa confiança, essa sofisticação. Então, o problema que a Chanel enfrentou e que muitas marcas premiums enfrentam é como você mantém e desestabiliza sem diluir a exclusividade e alcançar um público mais amplo. O que eles fizeram não foi só nem genioso, porque ao invés de eles pensarem em qualquer produto, destacar os ingredientes ou destacar sobre o produto ou qualquer outra coisa que especifique aquele produto, eles pensaram em como posicionar o produto para se apelar à identidade de quem eles estavam vendendo para o cliente deles. Lançaram uma das campanhas mais famosas. Toda mulher viva adora Chanel número 5. Isso era extremamente bravo naquela época, mas era genioso. Todo nível de sociedade naquela época aspirava a ser alguém que pudesse afordar esse produto. Então, isso criou uma demanda insana para esse produto específico, porque a campanha deles posicionou a fragrância como um símbolo de elegância, feminilidade e sofisticação. Então, se apelar aos seus clientes significa que você está refletindo os valores dos seus clientes, aspiram a ver em si mesmos, você está pintando uma foto de quem eles querem se tornar como pessoa no seu próprio produto. E você está posicionando o seu produto como um veículo ou a ponte entre a situação deles e onde eles querem ir. E saber quem é o seu cliente e refletir isso através do seu produto é uma estratégia incrível e que você pode usar dentro dos seus produtos. No entanto, se você quiser levar isso para o próximo nível, vamos falar sobre o terceiro princípio, que é essencialmente como contar uma boa história. Porque a exclusividade ganha atenção, faz com que as pessoas queiram o produto. A identidade faz com que elas unam o sentido de quem elas são com o seu produto específico. Mas a história é o que faz com que o seu mercado seja inesquecível. Então, os três unidos cria-se a perfeita tempestade para alcançar uma escala inesperada para sua empresa. Você vê, a história não é sobre logos criativos ou visuais criativos ou o que for. É sobre conectar o seu produto, é sobre criar uma história, é sobre criar um narrativo ao redor do seu produto, que conecte o seu produto com o seu cliente, com quem eles aspiram ser. É sobre criar uma história que conecte o seu produto com o seu mercado, com a vida do consumidor. O ato bem casual de apenas comprar um produto se torna uma experiência que é embutida com emoção, significado e muita memória. E você vê, os mercados premiáveis inesquecíveis entenderam isso e estão aplicando na marra, isso há décadas. As campanhas de marketing mais efetivas, as apresentações mais efetivas de sucesso de um produto é realmente quando você convida o cliente a ser parte da história que você está criando. E você baseia essa história baseada em quem eles são como pessoas e quem eles aspiram ser, criando uma experiência e convidá-los a estar em um clube exclusivo.
Então, no meio dos anos 2000, a Nespresso estava enfrentando um desafio similar. O Nespresso enfrentou um desafio clássico para qualquer mercado premiado. O café estava em todos os lugares, se tornando comum aquilo. O produto em si era funcional, mas como você se diferencia? Como você faz com que ele se sinta mais sofisticado, mais luxuoso e mais premiado? Bem, o Nespresso entendeu que eles precisavam mais do que Candy Point, ou uma máquina efetiva, ou uma boa máquina. Eles entenderam que não estavam no mercado de vender café. Eles precisavam mudar para vender uma história que todos queriam ser parte. Alguém que era sofisticado, inteligente, bem-vindo, um amante de um café discernente. Alguém que embodiu um estilo de vida que a Nespresso queria comunicar. Então, Pônei não queria ser apenas como seu ator celebritário comum, ou apenas alguém como rosto ali bonito. Ele era um símbolo das aspirações do consumidor típico de café. Então, é por isso que cada comercial era extremamente atrativo. Era uma história, não apenas um comercial. Você estava olhando para uma história. Você é embodiante, né? Queria aquilo. E o símbolo, que mais? Não era apenas o outro símbolo. Era simples, era lembrado e reforçou a ideia de que a Nespresso não era apenas uma escolha, era uma decisão consciente para aqueles que apreciavam a refinação e as coisas boas na vida. Olha, esses 3 princípios fundamentais não mudaram. Ainda estão lá e ainda estão sendo usados e usados e usados e usados e usados. E estão o que costumava funcionar nos billboards, nas vendas e leituras e nos comerciais de televisão está agora sendo aplicado nas redes sociais. E hoje, as marcas premiadas ainda se baseiam nesses 3 princípios para se posicionar como uma única solução para o seu consumidor.